Obrigado, professora Crisbelli. O lazerento pode ser meu, mas o lazer levado a sério é do Robert Stebbins, né? Vou dar crédito a quem vem, pelo menos há 40 anos, tratando desse tema. Agora eu gostaria de convidar a professora Gisele, uma satisfação, revê-la sempre. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradeço imensamente o desafio que me foi feito pelo nosso querido Marcos, e, em nome dele, agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizando pelo estímulo que essa entidade, no caso a Uninter, e os parceiros, né, que trabalharam para a organização desse evento, nos propicia, numa reunião como essa, de elevarmos o nível do que a gente extremamente gosta, que é sentir prazer de fazer ciência. Então, eu peço licença para ficar em pé, porque eu sou muito elétrica e não enxergo direito o teleprompter, tá? Então, vamos lá. É essa, não é? Passou? Volta um? O de baixo. O de baixo volta? Isso. Mais um. Não, o de baixo vai para frente. O que eu tenho que fazer, amigo? E aí eu aperto o de baixo. Perfeito. Bom, para iniciar a nossa conversa, né, eu gostaria de entender que aqueles que estão nos ENTA de raiz, né, isso quer dizer os pós-adolescentes de 60 para cima, vão lembrar desse filme, na época era muito famoso, em 62, né, em que a gente tinha a Hanna-Barbera, era uma grande empresa de filmes e desenhos animados, e eles nos brindavam com essa perspectiva de elocubrar um futuro, né, onde a gente tinha, isso lá em 62, né, vejam quantas... Ai, gente, eu não vou conseguir entender esse troço. Não, eu não quero isso, eu quero apertar o negocinho aqui. Por favor, o de baixo ele passa para frente, não é isso? Tá, e qual que é a ponta? O do meio. Beleza, obrigada, desculpa. Só que agora eu tenho que voltar tudo. Ele não está funcionando, eu estou apertando uma seta. Bom, enfim. Então, só para vocês terem ideia, né? Conferências online, consultas médicas online, aulas de ginástica online, vídeos com amigos e familiares. Faz sentido isso hoje em dia para vocês? Certamente. Em 62, isso era uma elucubração. Para nós, era uma coisa de desenho animado, né? Então, eu fiquei pensando, a partir dessa lembrança, né, o que eu podia falar para o Marcos e para quem estiver me ouvindo, né, aos colegas, inclusive, que estão nos ouvindo online, né, o que isso poderia produzir hoje em termos de linguagens, né? E, para pensar a linguagem, nada mais óbvio do que a gente se apoiar na semiótica, né, que é uma área que estuda a linguagem. Então, dentro da semiótica, com as diferentes correntes da semiótica, eu elenquei 3 delas que vão nos apoiar para discutirmos o que nós vamos falar hoje. Então, do Charles Peirce, que ele estuda os signos interconectados, o Roland Barthes, que focaliza o que existe para além da definição do que existe em termos de signo, e do Yuri Lotman, que trabalha com a semiótica da cultura e diz lá que a cultura é o próprio sujeito, né? Não é ele de fora de si, mas ele por si, né? E também ele diz que a personalidade humana deve estar no centro de todos os processos culturais. E o foco nos sentidos, no espaço da semiosfera, que ele coloca a gente
nessa ideia de semiosfera. Bom, tudo isso eu pensei que a gente poderia, então, fazer um exercício de trabalhar o lazer como signo, a palavra lazer como signo, em interface com diferentes tipos de linguagens, no caso, as tecnológicas e do metaverso, que é uma praia que eu praticamente venho desenvolvendo nos meus estudos. Então, eu vou trabalhar o lazer como signo e as suas experiências mediadas pela tecnologia. Bom, quando eu falo em lazer como signo, eu tenho que colocar em evidência diferentes linguagens, né? Então, entra a linguagem corporal, a linguagem cultural, do ambiente virtual, do metaverso e as diferentes tecnologias que produzem diferentes linguagens. Isso tudo está dentro de um conceito que hoje em dia está sendo bastante utilizado na ciência, que é a pós-humanidade. Seria um depois do humano? Não, não é isso, não. Né? A Santaella, por exemplo, que é uma grande estudiosa da semiótica, ela provoca a gente dizendo que é a sociedade em que o ser humano está em estreita simbiose com a tecnologia. E não é só usando celular ou usando um computador, mas ela, inclusive, dentro do próprio humano, como um chip que é colocado no cérebro e a pessoa consegue controlar as suas habilidades, algumas de suas habilidades, ou mesmo uma parte do corpo, por exemplo, como um membro que é tecnicamente construído para que ele consiga caminhar, correr e bater recordes, como nós tivemos até há pouco tempo, que nós vimos aí na mídia. Enfim, tudo isso a gente tem que levar em conta, e eu pensei nesse livro maravilhoso do Guilbault, que ele fala sobre a vida viva, né? E ele diz que é cada vez mais difícil a gente circunscrever o que é ser humano hoje em dia. Olha que interessante isso, né? E a cibernética também nos dá pista de que o ser humano é cada vez mais difícil da gente circunscrever. Por quê? Porque ele usa... É um conjunto, o próprio ser humano é um conjunto de linguagens, de informações, de codificações, de dinâmicas interativas, e que tudo isso é possível de ser desconstruído a qualquer momento por qualquer elemento que tenha capacidade de ressignificar aquele humano. Então, vejam quanta coisa para a gente pensar em duas simples frases, né, que eu coloquei aqui para provocar mesmo as nossas reflexões. Cada vez que aparecer esse Sherlockinho aqui, são as minhas dúvidas, tá? E eu coloco aqui para vocês pensarem junto comigo. Então, a gente tem que primeiro perceber que há uma abolição geral, né, e sistemática, né, daquilo que seriam fronteiras, de o que é tecnologia, o que é tecnológico, o que é linguagem, quais são as linguagens, né, e entre diferentes formas de realidade. Olha que importante. Aqui e agora, nós temos pelo menos duas realidades, a presencial e a online. Né? E isso é o quê? É uma única realidade, a nossa desse momento. Vejam como isso é complexo. Né? E quando a gente envolve tudo isso para falar de lazer, a complexidade ainda é maior. Né? Parece que a gente está passando por uma mutação epistemológica. Hoje a gente fala numa linguagem, por exemplo, que há alguns anos atrás a gente não conhecia. Né? Então, a gente fala, é uma abolição extrema das fronteiras linguísticas. Né? Então, a gente fala como se a gente fosse o celular. Eu preciso carregar meu celular, ou então eu estou ficando sem bateria, como se a gente fosse o celular. Não é? Então, a gente está mudando essas fronteiras linguísticas. Né? O aumento da longevidade faz eu estar aqui com 70 anos falando para uma plateia que tem 1/3 ou menos da minha idade. Né? Então, isso é um ganho para mim, pelo menos. Né? A condução das máquinas pelo pensamento, a interconexão das inteligências, a ampliação das capacidades cognitivas, tudo isso faz com que a gente pense nessa mutação epistemológica que a gente está vivendo. Né? E não é só
teórico, não. É na prática, na nossa praxis, no nosso dia, né? O que isso tem a ver? Vamos pensar aqui nessa história. O maravilhoso do Bauman fez lá no início dos anos 2000 um posicionamento que a gente ficou maravilhado, né? Ele coloca ele descreve, né, a sociedade daquela época do estudo dele como a modernidade líquida, né, onde os relacionamentos são fluidos, instáveis, pouco duradouros e rapidamente substituíveis. Isso foi brilhante, né? A gente nunca tinha pensado nessa liquidez, né, que a gente estava vivendo e está vivendo. Só que hoje isso já está obsoleto praticamente. Por quê? Por causa da pós-humanidade, né? Olha só a descrição, né, das características da pós-humanidade. A volatilidade, a velocidade instantânea de substituições e de compartilhamentos. A quase onipresença. Eles estão lá, mas estão aqui, né? Isso é onipresença. Eu estudei isso quando a gente lia a Bíblia lá na catequese, não é? Então, hoje a gente está vivendo isso, né? A remodelação da própria espécie, onde agora a gente tem seres humanos biônicos, né? Isso tudo faz a gente ter uma noção desacelerada da coisa. Não é mais líquido, talvez seja etéreo, né? Eu estou aqui chutando, né, uma complementação por minha conta, que a pós-humanidade, então, não seria mais a líquida, e sim etérea, né? Porque ela se desfaz e se refaz rapidamente, mais rápido do que a gente nunca, jamais vivenciou. E aqui tem dois colegas que nos provocaram com um estudo muito interessante, o Vraken, que eles fizeram uma analogia, né, com a nossa espécie, o Homo sapiens, e para essa caracterização que nós estamos vivendo da pós-humanidade, eles trabalham com o termo Homo sapiens, né, que foi muita inteligência sacada, e eu quis trazer isso para vocês porque é muito brilhante essa ideia, né? As perguntas existenciais parece que estão mudando. A gente não fala mais to be or not to be, that's the question. Não é mais essa a questão. Parece que a pergunta existencial agora é to click or not to click, né? Parece que é isso agora, né? Então a gente tem que pensar isso. O que isso, né, nos traz? Olha a idade, vocês conseguem ver aí, em 1988, quer dizer, para nós, da academia, isto está obsoleto, né, se a gente pensar em termos de caracterização científica, né? Mas olha a importância desses dois questionamentos do Moravec. Será que o ser humano foi uma experiência que fracassou? E então a gente tem que mudar tudo? Né? Seria a clonagem, a robótica, seriam a clonagem, a robótica, a manipulação genética, os implantes, que entram nessa esfera pós-humana, processos de melhoramento da espécie, né? Que coisa mais louca isso, né, de pensar. Mas isso é o que está acontecendo, isso é a nossa realidade, né? E quando a gente associa a essa elucubração toda que eu estou trazendo aqui, as ideias de lazer e trabalho, vamos ver o que isso vai trazer para a conversa. Se a gente falar em trabalho, né, se pensarmos bem rasteiramente, né, sobre a evolução da esfera do trabalho, né, a gente vê que a gente passou por 4 momentos importantes, né, de definição do trabalho. Então, a gente tem uma primeira noção do trabalho mais rural, artesanal, a manufatura, que passou por uma revolução a partir da Revolução Industrial, que passou por uma evolução a partir da globalização e das tecnologias, do avanço tecnológico, e agora nós estamos numa 4ª onda, que é a da automação e da inteligência artificial, né? E o lazer, como é que fica nessa história? O trabalho a gente viu que já mudou um monte de coisa. E o lazer, será que ele permanece este lazer que a gente estuda, que a gente concebe, que a gente defende autores, etc.? Vamos tentar pensar. Seria o surgimento de um novo paradigma para o lazer? Vamos ver, né? Como é que nós vamos pensar. Eu vejo aí, no mínimo, 2 problemas quando a gente coloca isso em evidência para pensar.
Primeiro, a gente perceber, acompanhar e aceitar as mudanças sociais ocorridas com a chegada do ambiente virtual, do ambiente digital e do metaverso, e da inteligência artificial e as diferentes formas de linguagem, que são aspectos, vejam bem, inevitáveis, queiram ou não queiram, e irreversíveis, não tem volta. Então, não adianta falar, ai, que horror, lazer virtual, isso não existe, né? Tá bom. Ver o que tudo isso impacta sobre o que se entende a respeito de lazer. Esta é a minha grande provocação hoje aqui, né? Olha quantos termos eu achei na literatura a partir de uma simples pesquisa assistemática sobre o que é que tem em evolução a respeito de conceitos sobre lazer. Homo sapiens, lazer líquido, lazer virtual, todos eles, obviamente, com exceção do lazer virtual, todos eles em língua inglesa, né, os artigos. E-leisure, e-recreation, meta-lazer, né, ou meta-leisure, como é o proposto. Que será que tudo isso impacta no conceito de lazer que a gente adota até hoje, né? Vamos pensar nesse último, que é o mais novo, o mais recente, proposto pelo Alican Bayram, na Turquia, que ele focaliza o meta-lazer baseado nos hábitos de lazer que se alteraram a partir da existência do metaverso. Então, o que é que isso provoca no conceito de lazer? Então, rapidamente, o metaverso diz respeito a dois grandes elementos que formam esse título, que é o metaverso, que as palavras aproximadamente querem dizer além e universo, que seria uma dimensão fictícia ou paralela, ou universo real, porém virtual, né? E o lazer, que no caso dele, ele focaliza como vivências em ambientes tridimensionais e ou por meio de avatares, né? Quando a gente fala de metaverso, a gente delineia aqui diferentes formas de linguagens. E estas linguagens são utilizadas para geração. Então, são linguagens produzidas por uma atividade de alguma outra realidade externa a ela. Então, os nossos colegas estão online porque tem alguém traduzindo isso, de alguma forma, numa mesa que provoca esse tipo de linguagem, né? A realidade é uma realidade que existe apenas aqui e agora. Quando os nossos amigos desligarem aquela máquina, acabou a nossa realidade virtual, né? Olha que interessante. A autonomia, ela tem tempo, espaço e existência próprios. É a mesma coisa, desligou, acabou, né? Então, alguém produz, provoca e para quando quiser, né? Interatividade, ela pode interagir com outras realidades, inclusive com aquela que o gera. Basta a gente jogar um videogame. Você liga no botão, aperta o console, o controle, qualquer coisa, você joga, imerso naquele universo, né? Olha quanta coisa interessante que o metaverso nos propõe. A criatividade, né, é dar liberdade para as pessoas criarem um mundo alternativo. O simbolismo, ele é manifestamente simbólico, porém real. Olha que interessante. Ela tem influência e um impacto direto em tudo, haja vista a nossa vida de hoje, né? E um feedback. Por que é tão atraente um jogo de videogame ou os jogos, a gamificação, no caso a Ana Paula citou isso algumas vezes, a gamificação no âmbito da educação? Por que é tão interessante usar esse tipo de recurso para trabalhar questões educativas? Justamente por causa do feedback imediato. Você assimila, você tem um retorno imediato. E isto causa motivação para aprendizado, né? Já foi comprovado, isso não sou eu que estou falando. Então, o conceito básico de meta-lazer tem a ver, então, com no caso o Alican Bayram, ele coloca que evidencia o tempo, as atividades e as condutas do contexto do lazer vivenciado com base nas linguagens propostas pelo metaverso. E aí envolve uma série de... Ai, Jesus! Ele me mostrou o tempo que falta e eu não falei nenhum terço. Envolve
e recreação, entretenimento em geral, a visita a museus e exposições online e imersivas, concertos de shows, músicas, passeios e turismo virtual, jogos, games, redes sociais. Tudo isso não é o que a gente faz hoje em dia? Então, por que a gente está deixando de estudar tudo isso? Né? Essa é a minha provocação. Né? São categorias específicas, né? A participação de avatar, o envolvimento com plataformas tridimensionais, o tempo disponível não é só o tempo que está de presença, mas é o tempo real, o tempo que está online e o tempo que está numa gravação. É tudo tempo destinado ao lazer. Olha que noção de tempo variada que a gente tem a partir de agora. E fora as inovações, né? Por exemplo, as luvas biônicas, que podem ajudar o maestro João Carlos Martins a tocar o seu piano no seu momento ou profissional ou do âmbito do lazer. Os coletes para eletroestimulação, enquanto você está fazendo exercício de perna na academia, você põe um colete que estimula, por exemplo, o abdominal. Então, você faz 2 exercícios no mesmo tempo. Olha que interessante isso. Aquela colher, que, para quem viu que teve muita coisa ruim advinda da história do Covid. Né? Então, essa colher ela provoca estímulo nas papilas gustativas e você volta a sentir sabor, que é uma coisa que se perdeu para algumas pessoas. Né? E o movimento, que é a conexão multimodal, por exemplo, na dança. Tem uma pesquisadora de dança que ela tem um colete em que ela apoia, né, os seus dedos no colete. Cada vez que o colete produz um som diferente, ela se movimenta ao som daquele provocado por ela e pelo colete eletronicamente. Então, assim, é um universo novo para a gente pensar. Né? São novas transformações para o conceito de lazer, novas linguagens na presença desse universo fictício. Para os nossos amigos da recreação, olha que interessante. O que a gente entendia até hoje de recreação? Indoor e outdoor. Né? Lógico que existem 1000 outros elementos aqui associados, mas vamos pegar só esses 2 aí. Como é que a gente pode ver esse mesmo conceito no metalazer? Onde o avatar pode estar outdoor no game e você indoor manipulando o outdoor do avatar. Como é que fica isso? É uma loucura pensar nisso, mas ela desencadeia uma percepção diferenciada e um sentido diferenciado de realidade. Então, a gente precisa repensar esses conceitos e trabalhar isso nas nossas formações, né? Que não são só 2. A possibilidade de cocriação, né? Os aplicativos que você próprio cria para passar a sua mensagem, os chats, né? Onde nossos amigos vão poder fazer perguntas, participando da cocriação desse momento em que a gente está. Né? A vida tridimensional, o protagonismo que a gente tem hoje com as lives, com os perfis que você próprio pode criar, enfim. E a autogestão do lazer, né? Que vocês estão vendo que aqui eu posso escolher mais automaticamente e mais autonomamente o que eu quero fazer no contexto do lazer. Então, isso tudo tem uma ocorrência enorme. Olha que legal, até bem pouco tempo, isso eu falo pouquíssimo tempo, a gente não existiam essas palavras, e nem muito menos essas profissões. Né? E idol, influencers, e os fã-clubes, e as bonecas LOL, né, que é ligadas ao videogame. Aquela coisa, olha que legal, nos 2 filmes interessantes, o Jumanji, vocês assistiram, é muito legal. Eles saem da realidade e vão parar dentro do videogame. Olha que legal essa ideia de quem fez essa ligação com o metaverso. E o da Barbie, né, que está na moda, onde ela sai do ambiente do filme e vai para a realidade para se autoanalisar. Né? Então, são coisas interessantíssimas que a gente pode levar em consideração quando a gente fala dessas linguagens. Né? E aqui eu elenquei alguns que estão na moda, né? O ChatGPT, que a gente está fazendo estudos sobre ele também, o Bard, que é o ChatGPT do Google, né? E os outros que estão ali, por exemplo, que são chats de pesquisa científica, que dão de 10 a 0 no Google
Research, lá, aquele acadêmico. Enfim, são novas linguagens que constroem, né, o nosso conceito, né? E essa diminuição, então, das fronteiras propostas por essas novas linguagens, por exemplo, na questão do trabalho, que tem a ver diretamente com a relação com o lazer, por exemplo, o home office, né? As pessoas piraram quando tiveram na pandemia que ir para home office. Por quê? Porque elas não sabiam discernir o que elas iam fazer. Você podia aparecer de pijama para trabalhar, e aí a gente viu um monte de gente aparecendo de cueca, né? E aí tem um movimento, e os nômades digitais, que até tem trabalhos nossos aí publicados, que escolhem, valorizam o lazer para primeiro ir buscar um local legal para eles trabalharem remotamente. Olha, será que não é uma inversão de valores hoje, então, que não é mais o trabalho que está na onda da escolha, e sim uma mudança radical, botando o lazer como primeiro plano? Olha que interessante. O Vial, que é um professor da Austrália, ele nos provoca, estudando aí essa outra ideia muito interessante que já está sendo testada no mundo, que é o 4 dias de trabalho na semana, né? Tem uma série de empresas já adotando esse esquema, e ele coloca esse posicionamento. Ó, não seria essa a formação de uma nova sociedade do lazer? Texto deste ano. Olha que interessante para a gente pesquisar sobre isso, né? Então, não é que as atividades convencionais do lazer sejam obsoletas, retrógradas ou vintage, né? Não é nada disso. É só que a gente tem que levar também em consideração a metalinguagem, né? Será que o conceito de lazer, que a gente não tem na literatura, né, Cris? Essa ideia, né, hegemônica de que é isto ou aquilo, e sim, são vários conceitos, inclusive a origem, né? Tem uma corrente que vai dizer que o lazer surge lá com os sumérios, né, com a poesia, com a arte gravada em pedra, e que tem outros, por exemplo, colegas de uma outra vertente, que trabalham a concepção de lazer a partir, né, da revolução industrial do trabalho, da sistematização do ambiente de trabalho. Mas será que tudo isso não ficaria legal se a gente pensasse nessas possibilidades, trabalhando inclusive a arte do Tolkien, né, que é criar uma imagem, né, de arquivo, de arte? Será que não se beneficiariam se a gente botasse isso no metaverso? Então, o que a gente precisa pensar? Que essas novas linguagens trazem um novo dimensionamento para o lazer, né? E a gente, então, precisa vencer essa resistência e trabalhar de uma maneira a enfrentar o novo. Isso tudo que eu estou falando é só a ponta do iceberg das coisas que me inquietam, né? Então, por exemplo, olha quanta pesquisa, agora o pessoal que está fazendo pesquisa e que não tem problema de pesquisa, estou aqui dando uma dica, né? Veja bem, segurança, discriminação e ética, usando recursos do metaverso, uso correto e democrático, a adicção, que é um problema, né, que a gente precisa combater, versus vantagens cerebrais que já estão comprovadas com o uso do metaverso, inclusão e diversidade minha e do meu avatar. Nós escrevemos um texto que vai para uma revista agora sobre essa ideia, né, de o avatar negro, né, da mulher negra. Não, até bem pouquíssimo tempo não existiam avatares negros e nem produtores, né, de design, de produção de recursos usando o metaverso, negras, ou no caso nós usamos a mulher negra, né? O etarismo e idadismo nosso e do avatar. Vejam quantas pesquisas que a gente pode fazer em relação a isso. Será que o envolvimento e engajamento do lazer poderia aumentar se a gente focalizar a ideia dos recursos do metaverso? Será que a gente teria oportunidades mais inclusivas e democráticas usando o metaverso? Será que esses recursos poderiam trabalhar mais qualidade, né, de vida para nós? Se teríamos ganhos, minimizaríamos preconceito? Seria um elemento importante na gestão do lazer, a gente pensar na autogestão do lazer, né? Bom, está fazendo 20 anos que eu estou comemorando aqui de ter escrito um texto
provocando, né, os nossos colegas para a gente pensar no lazer virtual. Né? 20 anos. Só que eu não estou sozinha, graças a Deus, não estou sozinha. E a gente viu, por exemplo, a Linda Caldwell, que trabalhou lá em 2013, propondo o e-leisure, né? Analisar o tempo, a ação, a alfabetização eletrônica, a motivação, benefícios, restrições, tudo isso nas experiências do lazer eletrônico. Nós tivemos lá em 2015 o Bover e o Louvain trabalhando a diversidade, a ambiguidade e a experiência humana na modernidade líquida, né? Em que o indivíduo tem autoridade sobre suas ações e engajamento nas práticas. E o e-recreation, olha que nossos colegas precisam ver isso, também turcos, Metin e Katirzi, eles trabalham atividades recreativas realizadas por meio da internet no ambiente virtual. E o mais novo, o Alican Bayram, trabalhando com o meta-leisure, né? Não se pode mais negligenciar essa temática. Não é o caso da gente absorver ou simplesmente desligar das linguagens e expressões convencionais, mas está na hora da gente botar esse plano simbólico dentro das realidades, com e sem a presença, a ausência das linguagens do metaverso. No nosso livro, a gente fez um exercício ao contrário, né? A gente, para entender a linguagem do metaverso, a gente trabalhava elementos para corporizar, né, a linguagem cultural dos jogos virtuais, transpondo para a linguagem corporal. Aqui a gente elucubrava, né, porque a gente ria mais do que qualquer coisa. Por exemplo, o Instagame, olha que legal esse jogo. A gente dava pistas de local e ações para serem realizadas e fotografadas. Então, olha as caras e bocas das pessoas que faziam esse jogo, praticavam esse jogo, brincando com a gente. O Caça-Zap, onde a gente usava as pistas por intermédio do WhatsApp, né? Bom, isso tudo, se a gente trabalhar as questões da gestão, né, a gente vê o Magaldi e o Salib Neto, que são dois estudiosos de gestão, propondo no livro Gestão do Amanhã as transformações que a gestão precisa passar para alcançar aquilo que hoje está sendo proposto no âmbito da gestão. Então, a adaptação às novas linguagens, o foco na autonomia, o corpo docente com experts do mercado e com acadêmicos, enfim, tem uma série de elementos que estão citados nesse livro que depois vocês vão pensar. As competências já não são as mesmas, né? A gente tem que pensar grande, a gente tem que trabalhar desconstruindo, né, tudo aquilo que a gente considerou. E aqui eles fazem uma série de provocações, né, dizendo quantas coisas vão ocorrer de mudanças, né, na relação da gestão do trabalho e do lazer, com base nessas experiências de hoje, né? Infelizmente, eu tenho que passar batida. Aqui, para onde é que nós temos que ir, né? Nós temos que ir para a construção de plataformas de negócio que viabilizem essas trocas, né? Superar esse narcisismo. Ah, eu sou a dona do negócio, eu estudo isso, só eu que sei sobre isso. Nada disso. A gente só constrói conhecimento na troca, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Então, bem-vindos ao admirável mundo novo que o Huxley falou lá em 1932, né? Que ele elucubrou isso. Era um livro que não era realidade, né? Ele colocou isso. Só que a gente precisa pensar, e nesse pensamento, a gente tem que adotar o pensamento exponencial, né? Bom, é uma revolução, e essa revolução só vai existir realmente se a gente estreitar, né, essa ideia da confluência dessas três esferas, digital, biológica e cultural. Sem isso, a gente não vai conseguir entender essa realidade. Aqui, alguns exemplos de trabalhos que nosso grupo está desenvolvendo, ligado com essas inteligências, né? Depois, se vocês quiserem, a gente passa isso com mais vagar. Esse quadro eu trouxe porque tem assim, na internet ele ficou famoso, porque parece que o quadro é de 1860 e parece que ela está com um celular na mão, né? E aí todo mundo já começou a analisar o quadro e não sei o que, falar que ele era um visionário, assim por diante. Bom, o que a gente precisa, parece que se a gente pegar esses estudos do lazer que a gente tem até agora, a gente pode pular de fase, né? Como num videogame, trabalhando com esses sentidos provocados pela linguagem do metaverso.
Dentro dos cursos de formação, a gente não pode mais deixar de falar disso. A gente tem que ampliar essa intersetorialidade dos estudos, né? E, principalmente, fazer parcerias institucionais. E, para terminar mesmo, essa é a minha neta lindinha, de 18 anos, que mora no Canadá, né? E ela quase me infartou, porque ela me mandou a foto da minha bisneta. Eu não sabia de nada, ela mora no Canadá, eu falei, não é possível. Né? Aí, depois, para me acalmar, ela falou que ela estava brincando com um aplicativo do celular que faz uma leitura dos traços fisionômicos dela e mostra como vai ser a minha bisneta. Né? Graças a Deus era virtual. Né? Então, a gente precisa trabalhar com essa ideia do Lotman, né? Que é essa correlação funcional entre os sistemas sígnicos, né? Lazer, tecnologia e tudo mais, dentro desse espaço, né, onde se processam essas linguagens, né? Tanto a linguagem cultural como a linguagem corporal. Então, eu sei que nada sei, como diz o nosso querido Milton Nascimento, e que o céu parece não ser mais o limite. E com isso eu encerro e me coloco à disposição de vocês com o meu contato aqui. Muito obrigada. Gente, tomei 2 copos d'água. Eu não consegui sair para tomar meio. Essa minha reação é de uma pessoa de 74 anos de idade que tem a felicidade de celebrar o novo. Então, muito obrigado, viu, Gisele? Você trouxe uma fala, né, que não foge do lazer, não é? Porque a viagem, ela estava viajando, não é possível. Né? A viagem é um elemento essencial do lazer. Né? E eu gosto muito, eu gosto também dessa questão de estudar o futuro. Tem uma Associação Internacional do Futuro que diz que em 100 anos você vai chegar no supermercado de peças, de troca de peças, você fala, não, eu preciso de um joelho, eu queria um joelho esquerdo, eu estou precisando de um pulso direito, e essa troca. Né? Ele está me dando 5 minutos aqui, mas eu não sei, tem pergunta de fora? Todo respeito por quem é de fora, por favor. De fora é de dentro, né? Não existe mais de fora. Desculpa aí. Tem alguém de dentro aí que... Obrigada. Nós temos várias interações, vários participantes aqui. Desculpa, que gostaram pode falar só um pouquinho mais alto? Ok. Nós temos várias interações, vários participantes que gostaram bastante das palestras e agradeceram. E alguns pediram para que a professora comentasse um pouquinho mais sobre a chegada do ChatGPT no universo de lazer do futuro. Tem Por mais favor. alguma? Não, temos essa. Então, só mais 2, por favor, porque deu 5 minutos, e daí a gente pode... eu peço desculpas aqui, como nós estamos aqui, aí a gente, né, pode conversar direto. Tem mais alguma? Não temos aqui, então, tá até bom. o momento. Então, vamos nessa primeira. A gente vai pedir para ele desligar o relógio? Não, não pode. Então... Bom, então, quando começou essa onda, né, do ChatGPT, que é uma onda recente, né, praticamente recente, para fazer essa ponte com o lazer, né, eu sempre gosto de entender primeiro do que eu vou falar. Né? Então, nós fizemos um estudo, né, para ver qual é o conceito de lazer que o ChatGPT nos oferecia. Né? Pasmem. Eu caí de 4, fiquei revoltadíssima, eu queria escrever lá para a equipe, porque eles simplesmente não usaram nenhum
dos autores nenhuma teoria, nada do que a gente estuda sobre lazer. Eles deram um palpite que é de senso comum, não descaracterizando a opinião das pessoas, mas que eu imaginei que fosse para além disso no chat, né? Porque eles me disseram, né, como uma falácia, que esse chat me traria, né, elementos assim teóricos, né, para eu avançar nos meus estudos. E eu fiquei muito decepcionada, e no nosso estudo essa foi uma decepção muito grande, porque se eu pedir para os meus alunos estudar o que é o lazer e eles usarem o ChatGPT, eu vou dar 0 na prova para eles. Por quê? Porque não é esse o conceito que a gente aceita, não é... Vão atrás para vocês verem, vocês vão concordar comigo, tenho certeza. Então, respondendo à questão, a gente precisa primeiro entender a linguagem, saber como e de que forma e quanto ela vai provocar alterações no que a gente vem estudando, para a gente poder discernir se ela realmente nos dá oportunidade de crescimento ou se ela nos faz retroceder. Neste caso, salvo uma visão, vamos dizer, bem parcial da minha parte, eu não concordei com nada que estava lá. E só para complementar, a gente fez outras questões, só para a gente entender um pouco melhor, e a gente perguntou os grupos de pesquisa sobre lazer no Brasil. Tem estudos nossos, dos nossos colegas e nós próprios do laboratório, apontando vários grupos de pesquisa, né? Eles, primeiro que apontaram grupos de pesquisa que eu jamais ouvi falar, né, da engenharia, de não sei aonde, e eu fiquei de 4 porque não tinha ninguém da área do lazer, dos estudiosos, né? Eu pedi para citar estudiosos do lazer, eu só reconheci um nome, que foi da professora da UFOP, e nenhum outro, né? Nem mesmo o professor Bramante, que foi meu professor, né? Então, essas coisas foram uma grande decepção. Então, nem tudo. E fora que o chat está desatualizado com informações até 2021 apenas. Então, leiam, estudem e vão ver se aquilo ainda está valendo. E os outros chats que eu coloquei ali, eles podem ajudar a gente a pesquisar novidades, porque eles são mais consistentes em termos de estudos. Mas a gente está estudando ainda para entender. Obrigado. Estou vendo que o mestre cerimônia, só quando ele sobe no púlpito, é para a gente, acho que, concluir. Peço desculpas e não abrir mais perguntas, mas agradeço muito essa feliz oportunidade de estar aqui com as duas colegas. Eu já, de antemão, quero me desculpar, né, que a tarefa é muito difícil de chegar aqui e cortar essa conversa num tão elevado nível que a gente está fazendo. Mas, assim, a gente também, em respeito à organização e aos horários que a gente tem que concluir, nós agradecemos, né, aos palestrantes pela excelente apresentação. Esperamos que todos tenham gostado do nosso evento. E assim, com essa mesa, né, nós encerramos aqui o 3º Encontro Nacional de Linguagem Cultural e Corporal e o 13º Seminário de Estudos de Lazer. Aguardem as informações para as próximas edições dos nossos eventos. Muito obrigado, fiquem bem. E, na sequência, uma reunião de encerramento com o professor Marcos, o professor Juliano. Vamos manter todos aqui para daí fazer uma conversa mais informal. Muito obrigado a todos e àqueles que nos acompanharam de forma online.